Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje a gente vai trabalhar com a Revolução Francesa, que é o tema que aparece na semana 5 do PET 2. A Revolução Francesa ela é considerada um dos acontecimentos mais importantes do século XVIII europeu. Tanto é que ela é considerada o marco que vai dividir a chamada Idade Moderna da Idade Contemporânea. E qual é essa importância tão grande da Revolução Francesa para a França? Bem, a Revolução Francesa ela vai colocar aí um fim definitivo a todas aquelas características típicas do antigo regime que a gente já viu anteriormente. Ou seja, ela vai colocar um fim na chamada monarquia absolutista, vai instituir, num primeiro momento, a república, né, que é algo que veio sob a influência direta das ideias iluministas, e vai colocar um fim definitivo também àqueles antigos privilégios que eram tão característicos não só da França, mas de todos os países europeus que faziam parte desse chamado antigo regime. Então, para entender melhor os antecedentes da Revolução, né, ou a chamada França pré-revolucionária, a gente vai fazer uma análise dessa charge aqui, que é bastante famosa e que é uma representação típica dos privilégios que existiam durante o antigo regime. Então, essa charge ela está representando as três ordens sociais que existiam na França antes da Revolução. Né? Ela está representando o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Né? Lembrando que o primeiro estado era formado pelo clero, o segundo estado pela nobreza e o terceiro estado pelos camponeses, pelos trabalhadores rurais e urbanos e também pela burguesia. Então, a gente tem aqui, né, esse velhinho que está curvado como se fosse um cavalo, representando o terceiro estado, né, e os dois que estão montados em cima dele, representando o clero e a nobreza. Então, a gente tem aqui, nessa pirâmide, né, uma representação mais detalhada de como estava dividida a sociedade francesa antes da Revolução. Então, ali no topo da pirâmide, a gente tem o clero, embaixo a nobreza, que são as classes privilegiadas, né? Aí ao lado a gente tem descrito aí quais eram esses privilégios, né? Ou seja, resumindo, o primeiro e o segundo estado, eles não trabalhavam e não pagavam impostos, e na base da pirâmide a gente tem a representação do terceiro estado, que era formado aí pela burguesia, pelos camponeses e pelos trabalhadores urbanos, que eram conhecidos como sans-culottes, né? E aí ao lado as obrigações, né, de cada um deles, juntamente com o que os unia, né, o que os tornava semelhantes, que era o pagamento de impostos. Né? Então, a burguesia, mesmo sendo uma classe privilegiada em termos econômicos, né? Porque era a classe que estava em ascensão durante esse período, era a classe que estava enriquecendo enormemente, ela fazia parte, junto com os camponeses e os sans-culottes, do terceiro estado, porque era uma classe que, assim como eles, também pagavam impostos, né? Então, era talvez aqui a única coisa que ela tivesse em comum com o restante aqui desses segmentos que estão representados aqui na base da pirâmide. Então, o Estado francês, antes da Revolução, ele vinha vivenciando uma grande crise, não apenas relacionada às questões sociais, né, as questões dos privilégios de classe, mas também era uma crise econômica causada por diversos fatores aqui listados.
foi um período em que a França gastou muito dinheiro em guerras, principalmente ajudando as colônias inglesas na América do Norte no seu processo de independência, né? Isso foi um processo onde houve muitos gastos, a França ficou bastante endividada, e isso sem contar também, né, na questão da manutenção, né, dos gastos relacionados à corte, né? Então aquelas construções bastante luxuosas, né, a manutenção dessas construções, as festas, os banquetes, né, tudo isso era algo que era bastante dispendioso aí para o Estado francês naquele período. Então foi um período, né, em que as dívidas do Estado ficaram muito maiores do que a arrecadação, e a gente não pode deixar de citar também, né, a questão das colheitas, né? A França vivenciou alguns anos antes da Revolução, ela teve problemas aí relacionados ao abastecimento, né, problemas relacionados à agricultura, que acabaram elevando os preços dos gêneros alimentícios, né? Então foi um período aí em que o país vivenciou uma série de saques e muitas revoltas, tanto no campo quanto nas grandes cidades, ou seja, foi um momento bastante conturbado da história francesa, muito antes do início do processo revolucionário. Então, o rei francês, na época, né, bastante abalado com essa série de convulsões sociais se alastrando aí por todo o país, ele decide convocar a chamada Assembleia dos Estados Gerais, que nada mais era do que uma instituição onde havia representação dos 3 segmentos sociais da sociedade francesa, ou seja, do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Aí a gente precisa entender, então, como que era o funcionamento dessa Assembleia dos Estados Gerais, né? O funcionamento dela era um pouco diferente, né, do funcionamento que a gente tem hoje nas assembleias, porque atualmente a gente tem uma representatividade, né, e a questão do voto, que é através do que a gente chama de voto por cabeça. Ou seja, o voto por cabeça é quando cada indivíduo que está presente ali dentro da Assembleia, né, cada deputado, né, ou cada representante do povo ali, ele dá o seu voto individualmente, né? A isso a gente chama de voto por cabeça. Mas não era assim que aconteciam as votações dentro da Assembleia dos Estados Gerais. Ali, as representações, as votações, aliás, elas eram feitas por estado, ou seja, cada estado se reunia separadamente e definia como seria dado o seu voto. Então, na verdade, todas as votações eram feitas através de 3 votos, né? Você tinha o voto do primeiro estado, do segundo e do terceiro estado. Então, como o primeiro e o segundo estado, geralmente eles tinham sempre os mesmos interesses, né? Porque eram grupos que tinham também os mesmos privilégios, as votações acabavam sempre, esses 2 grupos acabavam sempre votando juntos. E o terceiro estado, que era o grupo que não tinha os mesmos privilégios do primeiro e do segundo estado, acabava perdendo, né, essas votações. Muito embora a gente sabe que o rei francês, né, ele ficou muitos e muitos anos sem convocar a Assembleia dos Estados Gerais, porque a gente tem que lembrar que a França ela era uma monarquia absolutista. Então, essa Assembleia era uma Assembleia que existia
mas que não funcionava na prática, né? Então ela foi convocada aí nesse momento, excepcionalmente. Então, nesse momento em que o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais, depois de tantos anos sem convocá-la, o que se propunha? Né? Foi proposto que o primeiro e o segundo estado, numa tentativa de solucionar essa questão financeira do estado, foi proposto que o primeiro e o segundo estado passassem também a pagar impostos, assim como o terceiro estado já pagava. E o resultado, como já era de se esperar, ficou 2-1 para o primeiro e para o segundo estado, ou seja, o primeiro e o segundo estado votaram contra a proposta, né, contra a proposta de passarem a pagar impostos, e o terceiro estado votou, obviamente, a favor. Então, o resultado dessa votação é considerado aí o episódio que deu início ao processo revolucionário. Por quê? Né? Ele é considerado o estopim aí da paciência, né, do terceiro estado para com o primeiro e o segundo. Por quê? O terceiro estado ficou revoltado com o resultado das votações e acabou se retirando da Assembleia dos Estados Gerais e convocando, né, se reunindo e se autoproclamando em uma nova Assembleia. Seria, então, a Assembleia Nacional Constituinte. Né? Então, por que esse episódio ele é considerado o episódio que deu início ao processo revolucionário? Bem, quando o terceiro estado se retira da Assembleia dos Estados Gerais e se autoproclama em Assembleia Nacional Constituinte, né, isso aí queria dizer o quê? Que a partir daquele momento, a França passaria a elaborar a sua primeira Constituição, ou seja, o rei, que até então governava sem a existência de uma Constituição, sem a existência de leis, ele teria então, a partir do momento do surgimento dessa Constituição, ele teria que respeitar essa Constituição, assim como qualquer outro cidadão francês, né? Então, essa decisão aí do terceiro estado é considerado um marco bastante importante que vai dar início ao processo revolucionário. E já prevendo também, né, que haveria uma grande resistência por parte não só do primeiro e do segundo estado, mas também do próprio rei, da própria monarquia, o terceiro estado ele vai criar uma guarda nacional que vai passar então a lutar contra o exército do rei. Tá? Então é nesse sentido que no dia 14 de julho de 1789, você vai ter aí a invasão da Bastilha, né, que era a prisão para onde eram enviados os opositores do rei, né? A Bastilha ela vai ser invadida e esse episódio também ele é um episódio bastante simbólico, porque ele também é considerado o início das batalhas que vão acontecer aí ao longo da Revolução Francesa. E foi então a partir da invasão da Bastilha que o processo revolucionário ele começou a se espalhar, né, pelas cidades francesas, pelos campos, e começou oficialmente a incomodar o Estado francês, né, na figura aí do primeiro e do segundo Estado. Então, um dos primeiros reflexos aí do início oficial da Revolução Francesa vai ser a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que vai ser um documento claramente inspirado nos ideais iluministas,
Por quê? Né? Foi um documento que pregava